Companheiros, companheiras, boa tarde formal a todos. Espero que todos tenham tido um bom almoço. Vamos partir para a sobremesa enquanto eu compartilho um pouco sobre a minha vida pessoal e a minha relação desde que eu nasci com o Rotary. Aos convidados, aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio Beck. Eu nasci em 10 de dezembro de 1983, atualmente tenho 42 anos. E sou neto do Edgar Beck, que foi companheiro aqui deste clube de 1981 até 1999. Assim como neto da Gilda Beck, né? Minha avó querida, que também se dedicou bastante a esse clube, à Associação das Senhoras Rotarianas. E eu posso dizer a vocês que, literalmente, desde que eu nasci, eu frequentei esse clube. Por quê? Porque eu não tive um pai presente, eu não o conheço, e meu avô me teve muito cedo, 43 anos ele já era avô. E ele tinha tido 3 filhas. A minha mãe, que está aí comigo na foto, eu sou aquele maiorzinho ali, os meus 2 irmãos, Gabriel e a Camila, e ela me teve também muito nova, com 18 anos. Então eu fui para o meu avô um filho. E como ele já era rotariano, ele fez questão de me trazer aqui todo almoço. Sábado eu ia no Rotaract, lá no Cefet, ia no Interact, companheiro Vinícius. Essa era a minha rotina como criança. Então eu não tive uma vida fora do Rotary na minha infância e na juventude. Eventos, as festas, os jantares, eu sempre estava aqui presente. O meu avô ele sempre se dedicou muito ao Rotary em si, aqueles companheiros que o conheceram sabem disso, e ele sempre me incentivou muito a ter os princípios de um rotariano. Ele, por curiosidade, me alfabetizou muito cedo, aos 5 anos eu já lia e escrevia, e uma curiosidade, o que eu lia e escrevia são essas revistas que estão aí em cima, os noticiários, as cartas. Quando eu vinha aqui, eu não entendia dos assuntos, se debatiam, eu pegava essas revistas, ficava lendo, conhecendo palavras novas, e eu sempre fui muito, até por exemplo dele, observador. Então eu vinha aqui e observava o companheiro Hernani, eu observava os demais companheiros falando, interagindo, socializando, e eu, imagine, criança, desde os 5 anos, isso era uma referência para mim. Tanto que na juventude, tem um ano que marca muito a minha vida, que foi em 93, quando meu avô ele foi presidente do clube aqui, gestão 93-94, e nesse mesmo ano teve um concurso da Caixa Econômica de redação. Eu tinha 9 para 10 anos, era um concurso estadual, a nível estadual, de todos os colégios estaduais. E eu fiquei em primeiro lugar no estado, com 9 anos, concorrendo com pessoas até o ensino médio. E eu lembro que além da bonificação, do valor, eu fui convidado a ir até a Caixa e me perguntaram assim no auditório, como que eu escrevia tão bem. Como que eu aprendi, se eu tinha algum pai, mãe, professora, pedagoga. Eu falei, eu aprendi no Rotary. É lá que eu frequento, eu sempre aprendi palavras diferentes, eu sempre tive essa questão social, de ajudar o próximo. E o tema daquele ano era justamente isso, ações sociais, comunidade, como que a criança enxerga isso. E eu fui muito bem e devo muito ao Rotary. Não só esse fato em si, sempre que eu acompanhei as reuniões, que eu acompanhei os discursos, as posses, isso fez com que eu me formasse enquanto indivíduo, que eu fosse entendendo a importância de olhar o outro, de se preocupar com o outro, de criar projetos. Isso sempre foi muito importante. Mas teve uma noite que eu lembro muito bem, onde eu, os meus avós e esse casal querido que está nessa imagem aqui, que é o companheiro Níbio e a esposa dele, a Maria, ambos já falecidos, a gente foi no jantar do governador, na época o Monte, lá na casa dele, e a esposa, a Celina, me recebeu, eu era querido, conhecido por eles, e ela mexeu no meu cabelo assim e falou, e aí, Caio? Eu tinha 15 anos na época. Você vai para o norte ou vai para a Ópera de Arame? Bem naquela semana, eles estavam fundando a Ópera de Arame, meu avô foi um que encabeçou esse projeto, esteve à frente do clube. E aí, antes que eu pudesse responder, ele falou, o Caio vai ser do norte. Eu tinha 15 anos. E eu parei para pensar que eu nunca tinha projetado estando no Rotary.
Eu frequentava já há 10 anos, dos 5 aos 15, e eu nunca tinha pensado, um dia eu vou ser rotariano, um dia eu vou para o Interact, um dia eu vou para o Rotaract. Mas naquele dia eu comecei a pensar. Falei, poxa, eu gosto tanto, eu me sinto tão bem, como que eu faço para ingressar? E naquele dia, naquela noite, eu perguntei para o meu avô, como que faz para virar rotariano? E ele falou, olha, sabe o Interact que a gente vai? Você tem que começar por lá, depois vai para o Rotaract. E aí eu falei, quando que eu posso? E ele falou assim, quando você fizer 16 anos, você começa a frequentar sozinho. Hoje você me acompanha, mas eu posso te acompanhar no Interact. Passou-se um ano, foi quando ele adoeceu, ele tinha um câncer, então ele ia e voltava do hospital muitas vezes. No dia 10 de dezembro de 1999, quando eu completaria, os 16 anos, ele foi para o hospital bem grave, assim, foi uma preocupação muito grande e acabou que eu não fui na reunião. Era uma sexta-feira, eu estava ansioso para no sábado ir no Interact e começar essa vida no mundo rotário. Eu não fui porque ele foi para o hospital, eu tive que acompanhar ele. E em 11 dias ele faleceu, no dia 21 de dezembro de 1999, e eu sempre conto essa história de que eu não fui para o Interact, eu não fui para o Rotaract, eu não fui nem para o Rotary, quando eu poderia ter ido com a idade, mas todos eles vieram até nós. Curiosidade, não sei se os companheiros lembram, mas quem pagou a conta do hospital do meu avô foi o clube, que se reuniu, e os companheiros foram lá porque ele estava sem plano de saúde. Então, a gente sempre recebeu muito bem essa comunidade rotária. No dia do velório, tinham mais de 250 pessoas, mais de 100 eram jovens. Interact, Rotaract, ele gostava muito. E quando eu olhava isso, companheira dela, eu falava, é isso que eu quero ser, Eu quero também me preocupar com o outro, eu quero ajudar os companheiros. Só que, quando eu me dei conta, companheiro Rolf, eu era arrimo de família. A minha avó não trabalhava, eu era o homem mais velho da casa, com 16 anos, e aí eu tive que começar a trabalhar. A minha mãe trabalhava, por curiosidade, com um companheiro Galiano, ela era corretora de imóveis, e aí também não tinha uma estabilidade financeira tão grande. Então eu comecei a trabalhar, e novamente eu levei o Rotary comigo. Levei os ensinamentos, levei tudo aqui que eu vi de liderança, as posturas, a ética, e comecei a trabalhar com vendas até por influência do meu avô, que trabalhava na área comercial. Fato curioso, só para terminar essa parte da juventude, é que com 17 anos, mesmo não frequentando o Interact, mesmo estando longe dessas campanhas, desses projetos, eu sempre levei comigo o espírito empreendedor, de liderança, comunitário, e aos 17 anos eu estava trabalhando no shopping e eu fui promovido a líder de uma empresa grande, que é a C&A, e também me perguntaram, no RH, eles falaram, poxa, você se destacou, você está fazendo 18 anos, vai ser líder de um departamento de novos negócios, você tem 18 anos. E eu falei, eu aprendi no Rotary. Eu tive boas inspirações, eu tive bons líderes, eu tive boas referências. Então a minha vida, ela sempre foi muito inspirada. Passam-se os anos, concluindo aqui, e eu viro um adulto, também poderia ter frequentado ao Rotary, mas eu acho que a vida me fez distanciar. Foi quando eu conheci, hoje eu atuo com andragogia. Não sei se vocês conhecem, eu já comentei com algumas pessoas, mas hoje eu trabalho com isso. O que é andragogia? Tem a pedagogia, que é o ensino das crianças, e tem a andragogia, que é o ensino dos adultos. Em 2010, pouco se falava no Brasil, então eu tive que ir para fora, companheiro Quant, porque lá na Alemanha era muito forte, Andragogik. Então eu fui estudar lá fora, fiz intercâmbio e absorvi um novo hobby, que é visitar universidades. Então, sempre que eu posso, viajo, eu vou conhecer as universidades, porque é lá onde eu me inspiro nessa área de educação. Em 2015, eu caso com essa linda pessoa, que é a Rúbia. Hoje, esse ano a gente completa 20 anos juntos, de namoro. E em 2017 fui morar, companheiro Zé, em Portugal. Eu tenho a cidadania portuguesa e eu fui para lá e a gente se encantou, Gostei muito de lá, de Braga, fui fazer o doutorado e voltamos por questão de pandemia. Bem, senhores, falar de Rotary e da minha vida sempre teve muita ligação, o destino nos ligou, mas eu queria trazer também um momento muito marcante da minha vida, que certo dia, em maio de 2024, o destino bate na minha porta e fala, Caião, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro,
E eu falei, me vê a ruim antes, né? Já fala a pior. E foi quando eu descobri que eu tinha a mesma doença do meu avô, que era o câncer, né? E aí, imagine, né? Eu estava muito bem profissionalmente, muito bem, né, socialmente, a vida, estava tudo certo, e dá um baque, né? Você fica muito mal, depressivo. Eu tive um problema, de repente, perder a voz, mas o destino é muito bom. Em um mês depois, eu fico com essa notícia boa, né? Que é o meu filho Ícaro, que estava, né, na barriguinha da Rúbia e nasceu em 20 de janeiro. Por que eu falei isso? Porque o destino sabia certinho o dia de eu voltar para o Rotary, e eu lembro, até me emociono, de estar na mesa de cirurgia e pensando assim, o que me faltou fazer na vida? Aí você começa a listar, né? Tem uma boa esposa, vou ser pai, tenho minha casa, tenho carro, já viajei 25 países. Me veio na cabeça o Rotary. Sabe quando você está esperando a anestesia, assim, você está olhando para o nada e pensando que está sozinho, e aí me veio, eu não virei um rotariano. Aí eu prometi, falei, se der tudo certo, né, assim que meu filho nascer e tudo ir bem, eu vou para o Rotary. Enfim, mandei uma mensagem no Facebook do meu querido padrinho Hernani e falei, é o momento, né? Eu preciso ir. E olha o destino. Eu ingressei no clube com 41 anos e 10 meses. Meu avô ingressou no clube com 41 anos e 10 meses. É o destino, é o tempo certo, né? Que eu tinha que estar aqui e estou muito feliz de estar aqui. Para fechar, deixa eu só recuperar, porque falar do meu avô é complicado. Eu queria trazer uma mensagem primeiro ao Hernani, muito obrigado, né, por me apadrinhar, mas eu queria mandar uma mensagem para o Fernando, que esteve aqui na semana passada e que parabenizou o clube pelos 65 anos. E em determinado momento, o Fernando falou assim, desejo mais 65 anos para esse clube, e eu também desejo. Mas ele falou algo que infelizmente eu não estarei aqui. O que eu queria dizer a vocês todos, a essa mesa, aquela, todas, é que se depender de mim, Fernando, você estará sempre aqui. Sempre será lembrado, como todos os companheiros que já foram, né? Vamos manter a memória de vocês, mesmo quando todos vocês se forem. Obrigado.